Nós já sabíamos que os assistentes. Nós já sabíamos que para os assistentes de IA chegarem na parte de e-commerce era só uma questão de tempo. Eles já estavam até começando a chegar, enfim. As pessoas já tinham começado a usar esses assistentes para fazer decisão de compra, tomar decisão de compra. Mas agora o ChatGPT lançou o ChatGPT Shopping, que é basicamente um modelo dele feito especificamente para ajudar as pessoas a fazerem escolhas do que comprar, qual item comprar, ou até para descobrir produtos ou encontrar algum produto que elas viram na internet, mas não sabem o nome. Então, nesse episódio, nós vamos falar com vocês justamente sobre o que é o ChatGPT Shopping, como ele ajuda as pessoas a tomar a decisão de compra e como você, como dono de e-commerce, pode fazer para aumentar as chances dele recomendar o seu produto ou de recomendar que compre do seu e-commerce. Eu sou Kevin Quintino, eu ajudo você a lucrar mais com e-commerce fazendo coisas simples e óbvias, e para me ajudar com esse tema eu tô aqui com o Rodrigo Xté. Eu sou o Rodrigo Xté, especialista em CRM e e-mail marketing. Perfeito, então vamos lá, eu dei uma pesquisada, né? Eu uso bastante o ChatGPT no dia a dia, eu entrei esses dias, tava lá a mensagem, você experimente agora o ChatGPT Shopping e tudo mais, e obviamente como quem trabalha com e-commerce, eu me interessei em ver qual que é disso. Então, eu já usava, às vezes, o ChatGPT para fazer pesquisa de produto, não necessariamente para escolher qual comprar, mas para fazer pesquisa. Ele já funcionava de forma até que agradável. Só que aí ele lançou esse ChatGPT Shopping que é específico para isso, e tem até um dado que eu tinha visto num blog que eu tava lendo sobre isso, que ele é, em média, 30% mais preciso quando usado nesse modelo do que em comparação com o modelo normal dele, até mesmo aquele modelo que ele fica pensando por vários segundos. Entendi. Então, o que é o ChatGPT Shopping? Eu perguntei justamente para ele isso, né? E ele falou aqui que é basicamente o Google Shopping com conversa, né? O Google Shopping, o Merchant Center, só que de forma de conversa. O Merchant Center a gente já conhece. Então, basicamente, ele coloca aqui que o funcionamento a pessoa descreve o que ela quer. Então, aqui ele, obviamente, dá um exemplo baseado em mim. Quero um tênis leve para correr 10 km por semana. Você bota, digamos, os requisitos ali. Ele vai interpretar a intenção, obviamente, né? O ChatGPT nada mais é do que uma máquina ali de probabilidades e tudo mais. Ele vai interpretar a intenção e vai buscar quais são as coisas que têm a maior probabilidade de, enfim, ser o que a pessoa está querendo ali naquele momento. E aí as recomendações, isso aqui é interessante, vem de parceiros integrados, ele coloca aqui. Então ele cita Amazon, Shopify, Walmart, etc. Então tem que ser parceiros integrados. E ele fala que funciona como se fosse um personal shopper de forma de algoritmo mesmo. Ele entende o contexto e sugere o que faz sentido. E isso é muito forte porque o ChatGPT até aqui, né, ele deu um exemplo baseado em mim, porque ele sabe coisas sobre mim ali, tipo, que eu gosto de esporte e tudo mais. E isso é uma coisa que pode ser bem relevante na decisão de compra, porque ele vai entregar algo que é mais personalizado para a pessoa. Então, a primeira coisa que eu tiro daqui, não sei se você vai concordar comigo, mas para mim isso é uma coisa até que bem óbvia, é que vai ficar cada vez mais forte você ter um e-commerce nichado. Porque aí se ele vai recomendar, por exemplo, um tênis de corrida para quem caminha no parque, e você vende tênis de corrida para quem corre no parque mesmo, e não um tênis de corrida para quem quer fazer um triatlo da vida, sabe? Coisa mais pesada, provavelmente ele vai falar, se essa pessoa é mais casual, talvez faça mais sentido eu recomendar esse e-commerce aqui que também tem essa pegada mais casual. O que você acha sobre essa parte? Sobre esse tema começa a abrir muitas coisas, né? Que é a primeira coisa, a especialização dos robôs. Então já estamos bem claro que estamos no limite das LLMs, que agora o que a gente precisa fazer é refinar o que elas são. Então esse lançamento já deixa bem claro que o ChatGPT não tem mais, já está no teto. O que eles têm que fazer agora é começar a gerar robôs para algumas atividades específicas. E o shopping é o mais óbvio, que é o que vai rentabilizar melhor, né? Tirando a parte de anúncios que eles vão provavelmente lançar o ano que vem, parte de shopping é a segunda fonte de maior receita do Google, então eles vão copiar literalmente. O TikTok Shopping já é a comprovação disso, né? Hoje já é uma das maiores fontes de receita do próprio TikTok. Então ir para o shopping já era uma coisa esperada deles. Agora eles especializarem um robô para ver de acordo com o comportamento da pessoa, você falou que realmente e-commerces nichados vão ter melhor desempenho. Eu concordo desde que esses e-commerces tenham sinais claros. Então deixa eu tentar explicar melhor. Se o seu e-commerce começa a vender de tudo um pouco e não começa a segmentar os produtos
produtos em categorias, em classificações, e começa a ter esses dados do seu público dentro das plataformas, dentro da Shopify, dentro da Amazon, dentro do Walmart, que foram as plataformas que você citou que estão integradas. Se você não tiver isso claro no seu e-commerce, se você ficar mudando categoria, você ficar mudando onde os produtos estão alocados, ele vai perder esses sinais. Então, uma das coisas que vão fazer com que ele não recomende sua loja é a sua loja estar mal estruturada. E às vezes parece meio óbvio assim, não, mas a minha loja está sempre bem estruturada, está sempre com a categoria certa, produto certo. A gente já pegou alguns e-commerces que a categoria estava errada. Então, é muito importante que as categorias de produto estejam bem configuradas nas suas lojas para garantir que quando ele for fazer essa recomendação, ele consiga consumir esse hábito. Então, vai ser muito mais um trabalho de garantir que todas as informações estejam corretas, porque o robô nada mais é do que uma consulta nessas informações. Só que se as informações estão catalogadas de forma errada, ele nunca vai achar. Às vezes não é estar lá, é estar lá, mas tem que estar lá corretamente. Então, ele só vai conseguir te recomendar pro Kevin, que tem o perfil X de tantos a tantos anos, é homem e consome tais outros produtos juntos, se os dados também estiverem categorizados iguais. Sim. Então, isso só vai funcionar se o seu e-commerce, além de ser de nicho, tiver com todos os dados bem cadastrados. Depende muito disso. Outra coisa que pode expandir e abrir, a gente pode dar segmento depois, é que eles eles usam a linguagem de agente, né? Um agente específico para shopping. Talvez... Eu acho que esse termo é bem bom, assim, tipo um assistente, assim. Acho que é o termo que melhor descreve o que o ChatGPT, Gemini e tudo mais, de fato eles são. Então, se eles forem um assistente de shopping específico, vai ser muito legal consumir esse assistente para usar ele falou que ele é um conversador. Vai ser muito bom usar ele dentro do seu próprio site. É o personal shopper, né? Já existe isso bastante em moda premium, por exemplo, né? Exatamente. Você vai comprar, sei lá, reserva, qualquer uma dessas. Aí tem aqueles vários vendedores que vão entrar em contato com você pra falar, compra isso aqui também, compra isso aqui. Ele só consegue fazer isso porque é algo premium, né? São poucas pessoas. E ele faz sentido pra eles, né? Mas agora você vai ter isso automatizado. Então você vai ter ao invés... E a gente recebe bastante no atendimento, eu quero uma ajuda pra comprar. E você não tem, às vezes, se é um e-commerce que tá começando, você não tem investimento em um time de atendimento. Então você vai conseguir ter um atendente. Você vai ter um atendente que entende essa pessoa, porque ela tem duas fontes de dados. Ela tem todo o comportamento desse cliente no seu site e ela também vai ter o comportamento dela na ferramenta. Não sei como que estão os termos de uso da ferramenta, o quanto que o ChatGPT está olhando para o que você navega e o quanto que está tendo esse cross de informação, mas não vamos nos limitar só ao ChatGPT. Se eles lançaram isso começar a dar muito certo, Claude vai vir com a mesma coisa, Gemini vai vir com a mesma coisa. O Gemini tem uma vantagem gigantesca. Já tem o Merchant Center, né? Então... Mas eles têm todas as informações de navegação do cliente. Então, para ele ser um shopper conversacional com todo o seu histórico de navegação, não se esqueça que o navegador é do Google. Então, ele tem todo o seu histórico de navegação, não só o seu histórico no Google. Ele consegue ser aquela coisa, a hiperpersonalização agora está sendo possível. Ele já integra, né, com muita coisa. Então, até estão falando isso, né, que o ChatGPT, depois dessa última atualização que teve do Gemini, aí, ele ficou bem para trás e a maior desvantagem é justamente essa, né? O Google é o Google. Ele tem integração com tudo já, então é muitos dados que ele tem e uma coisa que muda o jogo para assistentes são justamente a quantidade de dados que eles têm. Uma coisa bem interessante aqui, né, é que eles mesmos estão descrevendo essa forma de comprar, né, porque a gente vem de várias e várias tendências, né? A gente tava vindo aí do que chamava de venda conversacional, né? E a OpenAI tá chamando essa venda aqui feita pelo ChatGPT de contextual commerce, ou seja, o e-commerce contextual ali, né? O comércio contextual. Então, ele vai fazer a recomendação, é como se fosse um vendedor, de fato. Ele vai fazer a recomendação com base no contexto da pessoa. Então, por isso que eu comentei que o nicho vai ser muito importante. Tem várias páginas de produto hoje que você entra e não diz em lugar nenhum para quem que é aquele produto, né? Então, se você não diz para quem que é aquele produto, é uma informação que é útil mesmo para quem não tá usando o assistente, né? Porque aí, às vezes a pessoa fala, então esse aqui não é para mim, tem essa outra versão que talvez seja mais específica para mim. Mas se você coloca para quem é e para quem não é de forma clara, o assistente, ao ler essas informações, também vai conseguir de forma muito mais assertiva dizer, então esse produto aqui é justamente esse que eu tenho que recomendar. Porque lembre, é uma máquina de probabilidade. Claro, é um pouco mais que isso, mas de forma básica é uma máquina de probabilidade. Então, se ele ler a página e falar, isso aqui é um produto para idosos que querem correr no parque, por exemplo, um tênis para idosos que querem correr no parque. E quem tá fazendo a pergunta é um idoso que quer correr no parque, aumenta a probabilidade. Ele vai falar, opa, então a probabilidade desse produto ser o certo é mais alta. Mas vamos pegar esse ponto. Esse ponto é bem legal. Mas se eu quero vender para todo mundo, por que eu vou colocar na página do meu produto que eu só quero vender para tais pessoas, em tais situações, de tais
plataformas. Como é que a gente pode descer isso? E eu acho isso uma coisa ruim. Eu quero vender para todo mundo, você acaba não vendendo para ninguém. Eu entendo, mas eu quero tentar ajudar a pessoa que... Não, mas eu quero vender para todo mundo. Por isso que eu não coloco que é recomendado para tais pessoas. Porque podem vir outras pessoas e comprarem. Não quer dizer que seja recomendado para alguém que outras pessoas não vão comprar. Mas como que você faz essa coisa de como que você coloca e aonde você coloca, por exemplo, você coloca na página de produto, numa página de coleção, você coloca na home do site, você tenta fazer toda a sua comunicação, do seu anúncio, o seu funil inteiro, você só se comunica com esse público. Como é que a gente faz para estruturar um e-commerce que ele seja nichado e que ele tenha um público definido ou que ele tenha vários públicos, que às vezes você pode ter uma categoria de produto para uma faixa de idade, outra categoria para outra faixa de idade, uma para um tipo de pessoa, outra para um tipo de... Se é tênis, pode ser para esporte, pode ser para atleta, pode ser para o dia a dia, pode ser para outras coisas. Como é que faz essa estruturação dessa informação para que depois o robô consiga ler isso e entender a informação? Assim, vários e-commerces já costumam fazer isso, tem vários caminhos, né? Um deles é pelo produto, que nem você comentou, então tem vários e-commerces que vão ter lá, esse produto é para criança, esse produto é para adulto, esse produto é para adolescente, então essa já é uma segmentação que é feita no produto em si. E como é feita no produto em si, cada um dos produtos vai ter uma página, vai ter um anúncio para ele, e aí vai ter descrito ali, não, isso aqui é, por exemplo, um ômega 3 infantil, isso aqui é uma sunga de natação infantil. E tem que ter essas informações na descrição. Obrigatoriamente. Aí considerando que o produto é para aquilo, né? Aí vamos supor que seja um produto unissex que serve para qualquer idade, vamos supor. Que aí já fica um pouco mais complexo. Aí entra naquilo de, por que eu vou colocar lá que é só para criança, sendo que vale para qualquer um? Por que eu vou falar que é para homens ou para mulheres, sendo que é unissex? Entra nisso. Então, qual que é a forma que eu enxergo que pode funcionar nisso daí? É você segmentar de formas pelo anúncio e pela página de destino. Nada impede de você, às vezes, ter duas páginas diferentes para o mesmo produto em si, né? E cada uma focando em um mote. Ou, de forma mais boa prática ainda, você pode ter páginas de destino diferente, não necessariamente uma página de produto. Então, você cria uma landing page que naquela landing page você vai atacar apenas o uso daquele produto para homens adultos. Aí a outra landing page é o uso daquele produto para mulheres adultas, porque muda bastante a comunicação visual, o texto, tudo mais. O benefício, o objetivo também da pessoa. E os anúncios também vão mudar. A única coisa que a gente fala aqui sempre é, você não pode quebrar a expectativa. Então, se a pessoa veio de um anúncio que tá falando que aquele produto é recomendado para mulheres adultas e tal, vai esperar que caia numa página que vai confirmar isso. Não, esse produto é para mulheres adultas, tudo tal. Então, é a única coisa que eu acho que tem que manter viva aí, você segmenta, porque nichar é melhor, você tem mais impacto na comunicação, só que você pode fazer páginas de destino diferente e cada uma vai ter ali o seu, digamos, o ângulo ali que você quer atacar, né? O uso daquele produto. Porque um produto, como você comentou, pode ter vários usos para diferentes pessoas, só que se você quer comunicar tudo ao mesmo tempo, você acaba não fazendo, né? Tem até aquela frase do marketing, que marketing é você dizer a mesma coisa 1000 vezes, não dizer mil coisas de uma vez. Entendi. Outra coisa que eu fiquei curioso para saber como que vai ser esse shopping aí do ChatGPT, ele vai fazer o carrinho e todo o fluxo de compra dentro dele, ou ele só vai ser igual o Google Shopping mesmo? Ele leva para o destino, ele leva para a loja e depois acontece tudo lá dentro. Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque hoje a gente tá vendo que o TikTok Shopping tá dando muito certo porque ele tá trazendo para dentro da plataforma dele todo o fluxo de compra e fazendo o fluxo que é o, vamos dizer assim, a maior alavanca de crescimento deles, que é o afiliados, tá nativamente nele. Então o que ele tá fazendo vender muito não é só ele ter o shopping lá dentro, é o esquema com afiliados, que você já tira a comissão do afiliado, já tira o custo da plataforma e já repassa para a pessoa só o valor real, faz com que tudo fique mais prático no sentido de um e-commerce e também a logística, né, que você pode enviar o produto para eles dão conta disso. Então tem toda uma estrutura que é muito atrativa. Agora, se no shopping do ChatGPT for só um Google Shopping, por mais que ele tenha recomendando alguma coisa, me parece que é assim, vamos ganhar um tempo até o Gemini tomar o meu lugar, porque ele já tem todas as informações, eles vão fazer algo igual e vai ser melhor. Então, quanto eu gasto de esforço para tentar entender como que tá esse ChatGPT Shopping, o quanto vale eu entender isso e como que vai funcionar? Eu vou ter um fluxo lá dentro de checkout ou só vai ser mesmo uma busca conversacional? Eu imagino que hoje funciona como busca conversacional, não faz a compra lá dentro, né? Ele simplesmente vai listar por exemplo, 3 opções que ele recomenda, vai dizer o porquê que ele recomenda cada opção, qual dela é os pontos fortes e fracos de cada uma. Claro que essas coisas, né, a forma que ele vai exibir o resultado também vai depender das próprias instruções que a pessoa colocar tanto no
prompt, quanto as instruções que ela já usa por padrão, né? Então eu coloco lá sempre para ele dizer os prós e contras, tudo mais. Então ele traz para mim dessa forma, não sei se é a forma padrão dele trazer. Mas uma coisa que é interessante que ele traz, né, é que vamos entrar na parte então de como ele decide o que recomendar, porque aí é justamente isso, né, de como você fazer com que você consiga aparecer nesses assistentes de forma mais fácil. E aí a briga deles, pra gente é ótimo, né? Que um brigue com o outro, porque a concorrência nesse sentido vai trazer sempre a melhor versão do produto pra gente. E a gente se preocupa em como fazer aparecer independente de qual deles seja. Ele fala aqui o seguinte, né? Que trazendo para aquele lance do estoicismo, né? Vamos focar no que a gente pode controlar. E o que a gente não pode controlar a gente deixa pra lá. Então ele traz justamente aqui no o que eu coloquei, ó. Aqui é onde os e-commerces podem influenciar. E aí os fatores mais importantes hoje são dados estruturados, que é o que o Xté comentou. Então, o título tem que ser claro e preciso. Já vou entrar mais a fundo no que seria essa precisão. Tem que ter uma descrição objetiva, tem que ter atributos completos. Então, por exemplo, se você vende camiseta, quais são as cores, qual é o material, qual o tamanho, forma de uso, tipo de produto, tecido, tudo isso. E uma coisa aqui que é específica da Shopify são os meta fields e meta tags. A Shopify, ela tem um campo lá que ela até preenche via IA hoje, que você preenche descrição e título do produto e automaticamente a Shopify vai recomendar como se fosse alguns atributos ali para você adicionar no produto, aí você pode escolher adicionar ou não. Isso aqui também ajuda bastante nessa parte desses assistentes do Google e qualquer crawler que for ler o seu site, né? Ele entender do que se trata. E aí ele traz até uma pesquisa aqui, ó. Segundo relatórios de busca semântica do Shopify, produtos com metadados completos têm até 35% mais chance de aparecer em motores de recomendação. Esse dado de 2023. Então, é algo muito recomendado você preencher esses metadados, porque é mais informação que você está dando sobre o seu produto, e com você dando mais informações é mais fácil do assistente de IA, ou até a busca orgânica mesmo, entender que, é esse produto mesmo que eu devo mostrar. Lembrando, sempre, você tem que aumentar a chance da máquina entender que aquele produto é o que ela deve mostrar sem enganar ela, né? Porque lembra que também tem o feedback iterativo, né? Então, se você, meu produto não é pra isso, mas eu vou fingir que ele é pra isso. Ele pode até recomendar uma vez, mas logo ele vai perceber que não é aquilo que as pessoas estão buscando e ele para de recomendar. Então, não faz sentido. O item 2 aqui é a clareza de intenção. Então, vamos entrar um pouco mais a fundo aqui. O que seria a precisão do título que eu coloquei lá? Ele coloca aqui, ó. Se o usuário diz, quero creatina monoidratada sem sabor, e seu produto diz, creatina monoidratada pura, ele aparece. Ele deixou bem claro assim, né? Se a descrição é vaga, creatina para resultados incríveis, você não aparece. Então, a precisão seria mais ou menos isso, né? Então, você basicamente vai ter que ter um título de produto mais próximo ainda do que é feito em Marketplace. São aqueles títulos longos mesmo, que falam de coisas mais técnicas. Por exemplo, você vai pesquisar lá creatina no Marketplace, você não vai ver, tipo, creatina monoidratada e acabou. É creatina monoidratada pura, 300 gramas. Às vezes, se tivesse lá, CreaPure, que é a matéria-prima, certificação e tal. Tudo isso tem que estar, porque ele vai usar tudo isso para falar, beleza, então é isso que eu quero. Então, porque pensa, se a pessoa pesquisar, eu quero comprar uma creatina que tenha certificado e que seja de 300 gramas. Se tem isso no seu título, né, por exemplo, creatina, CreaPure, 300 gramas, a chance de você aparecer é maior. Então, isso é uma parte que é bem interessante, né? Se você for muito vago, você não vai aparecer. A gente vai e volta, e no final tudo é Search Engine Optimization, né? O princípio é o mesmo. É SEO, tudo é SEO, é puro SEO, que é a categorização da informação no mundo digital. Tem uma disciplina que a gente estudava na faculdade, que se chamava exatamente isso, design de informação. E aí a gente pegava todas as informações, seja de um site institucional, de um e-commerce, do que fosse, a gente fazia uma metodologia chamada card sorting, colocava tudo em papeizinhos na mesa e começava a organizar essa informação. E aí resultam nos sitemaps e coisas do tipo categorização de produto, categorização de conteúdo, tudo. E isso daí eu já tô falando em 2010. Então, é cada vez mais importante. Se tinha uma disciplina numa faculdade que as pessoas estudavam fazer isso, é importante que você tenha atenção na categorização de informação do seu site. A estrutura de informação no mundo digital, ela é 100% necessária, porque por mais que o robô pareça que ele saiba ler, ele não sabe ler. Ele não entende o que está escrito. Ele consegue entender
organização de informação. Até chamam, né, de o HTML5, ele tem o nome de HTML semântico, ou seja, ele traz o significado. Por isso que é importante no seu e-commerce e tudo mais, né? Quando você faz aqueles ajustes que eles falam, não, SEO, os títulos tem que estar na ordem, sabe? Tem que vir H2 embaixo de H1, aí você fica, mas pra que tudo isso? Que essas um monte de coisa técnica é justamente por isso. Porque pras pessoas em si, aquilo não pode não mudar nada. Se o estilo tá certinho, tipo, um título maior que o outro, isso não muda nada pra pessoa que tá vendo ali, porque ela não lê H1, H2, mas a máquina, ela lê H1, H2, H3, então é importante que tenha a hierarquia certinha ali, porque ele consegue saber, essa informação tá dentro desse bloco, sabe? Ele consegue interpretar melhor. Isso é uma coisa até que a gente bate muito em e-mail, comunicação de CRM, que é colocar o texto alternativo da imagem. As pessoas falam, mas pra que frescura isso? A imagem vai carregar, não vai carregar nada. Às vezes não é só para as pessoas que a gente está fazendo a informação, a gente também está fazendo para que os robôs leiam e entendam que aquela informação é verdadeira. Então, se eu tenho uma imagem que tem lá, que é o meu banner do meu e-mail, e está escrito ofertas de Black Friday, acabamos de passar Black Friday, e aí você coloca no texto alternativo ofertas de Black Friday, ajuda o robô a dizer que aquela imagem, e ele hoje consegue ler a imagem, ele consegue fazer o rastreamento da imagem, ver o que tem de texto, ver se bate com o texto alternativo e garantir que essa sua mensagem não caia no spam, porque o que está no texto alternativo está na imagem. Isso vale para qualquer outra coisa. Então ele classifica a sua mensagem como mais confiável e ele vai entendendo isso. Então é super importante você preencher absolutamente todas as informações. Mas eu não sei quais são todas as informações. Procure uma pessoa especializada. Ela tende a saber todas essas informações. Se não sabe, pergunta para os GPTs. Eles vão dar como eles são probabilísticos, eles vão dar o que está no topo da informação. Mas é legal que você saiba toda a documentação. O próprio HTML5, como você falou que é semântico, o que ele adiciona de diferente? Antes a gente só tinha diferenciação entre títulos e parágrafos. Agora lá a gente tem diferenciação entre artigos, entre vídeo, entre imagem. Então tem várias tags que foram adicionadas exatamente para dar condição de classificação de conteúdo. Então a gente pode usar isso a nosso favor. Na comunicação via e-mail, a mesma coisa, preencha todos os campos. Então a imagem do produto tem que ter um texto alternativo, os botões têm que ter as mesmas palavras do que você está falando no texto, as coisas têm que se conversar, porque cada vez mais eles estão pondo os robôs para validar. Então eles vão validar se aquela informação que está chegando na caixa de entrada da pessoa é correta ou não. É a mesma coisa que o link. Use links para o seu site. Quanto melhor forem esses links, ou usem ferramentas que encurtam links e tenham boa reputação. Porque se você encurta com um link que não tem muito sentido, ele vai entender que aquilo é um phishing, é uma tentativa de golpe nas pessoas. Então, classificação da informação, lá atrás era muito importante porque a gente tinha pouca tecnologia, então a gente tinha que conseguir estruturar mais rápido as coisas. Hoje, que a gente tem muita tecnologia, só que a gente tem inversamente proporcional, a quantidade de informação também aumentou em muito. É importante que esteja bem classificado. Eu acho que vai ajudar muito, e aí independente seja no shopping do GPT, seja no seu shopping do Google, seja no shopping do seu marketplace. O SEO também. Vai tudo funcionar, né? Isso é interessante, porque é o que a gente está comentando aqui desde o começo, né? Antes era simplesmente categorizar a informação. Hoje, isso aqui está servindo muito para filtrar a informação. Porque é tanta informação que esses robôs, é o que eu comentei, eles têm que dar alguma resposta para a pessoa que perguntou. Eles vão filtrar para chegar nos melhores resultados. Então, você tem que garantir que você está bem categorizado para ele ter confiança de mostrar você como sendo um dos possíveis resultados. Você já pegou algum caso que você, só de ajustar a categorização, isso impactou em conversão e vendas? Com certeza, porque as pessoas, assim, não olhando para robô, né? Não, essa parte ainda não tive um case ali que falei, não, melhorei e o robô começou a recomendar e tal. Mas para pessoas em si, uma coisa que é muito comum é a forma que a pessoa compra. Às vezes a pessoa vai comprar por categoria, às vezes a pessoa vai comprar por benefício, às vezes a pessoa vai comprar por qualquer outra forma que seja. Então, você tem que entender primeiro quais formas existem do seu cliente comprar. Né? Então, vou dar um exemplo de suplemento. Tem as pessoas que vão comprar por categoria, que é a pessoa que já sabe o que ela quer. Eu quero um ômega 3, eu quero um colágeno, eu quero uma creatina. Aí, a pessoa única, ela vai entrar no seu site, ela quer saber quais são as opções de ômega 3 que você tem. Entendi. E aí ela vai entrar lá, por categoria ômega 3, tá tudo listado lá. Mas, tem aquela pessoa que fala, bom, eu tenho que começar a suplementar, eu quero suplementar para ter mais disposição
disposição. Uhum. Aí não é uma categoria de produto, é uma categoria, né, de benefício. São vários produtos diferentes que vão estar ali dentro. E aí você tem que ter, por exemplo, uma categoria no seu e-commerce que seria de suplementos para disposição, para ter mais disposição, energia. Aí a pessoa vai lá, entra lá e vão ter todos os itens. Inclusive, isso é cada vez mais importante ainda quando você tem muitos SKUs. Porque uma coisa que é bem importante para você que tem muito SKU, principalmente naquelas páginas que você exibe vários SKUs lá numa lista, por exemplo, vários cards de produto, é interessante você ter uma coisa que os cosméticos fazem bastante, de colocar aquelas pílulazinhas falando assim, tipo, pele oleosa, por exemplo, não sei o que e tal, porque a pessoa nem precisa clicar no produto para saber, esse produto aqui é para pele oleosa, esse produto aqui é para espinha, esse produto aqui é para qualquer outra coisa. Entendi. Entendeu? Então é mais uma forma de categorização, né? Você tá falando para que aquele produto é, ou seja, é um filtro. Uhum. Então é isso, a gente fala bastante sobre isso, né? Que os anúncios, eles têm que funcionar como filtros e não como esponjas, né? Um funil ali, de fato. E no e-commerce é a mesma coisa. Você tem que sempre estar filtrando a informação, porque como o Xté comentou, tem muita informação. Uhum. E tendo muita informação, você tem que ajudar a pessoa com vários artifícios para ela chegar no item que é o certo para ela. Não é falar, tipo, não, tudo serve para você. Não, porque aí a pessoa não vai escolher. Agora, quando você deixar claro, isso aqui não é para você, mas isso aqui é para você, de forma assertiva, a pessoa vai entrar e vai ter mais confiança em comprar e aquilo ser para ela. Você falando isso, me veio uma lembrança, desculpa, sou velho, mas parece muito como era a experiência de entrar numa videolocadora. Em algum tempo, gente, não existia Netflix, a gente alugava os filmes fisicamente. E como que funcionava isso? Quando você entrava na locadora, a primeira estante que tinha com os filmes eram os lançamentos. Então eram as coisas mais importantes. Aí depois a segunda estante era o que mais era alocado naquela locadora. Já tem os dois, né? Lançamentos e mais vendidos, digamos assim. Era alguma coisa assim. E aí depois você tinha as categorias. E aí normalmente cada um organizava da forma que achava mais interessante, mas sempre mais ou menos na mesma linha. Filmes de ação, depois filmes de animação, ou ordem alfabética, comédia, drama, e assim ia indo todas as estantes. E tinha as zonas reservadas com outros tipos de conteúdo, beleza. Mas era sempre assim. Então você tinha uma categorização do que você tinha, porque você tinha muitos SKUs, uma locadora tinha 1.000 filmes, 2.000 filmes, deixava mais próximo da entrada, que era onde todo mundo chegava, que é a home ou a parte que você mais joga tráfego no seu site, as coisas mais novas e mais oferta, alguma coisa assim. E depois vinha todos os outros produtos categorizados. Então você queria achar um filme, você conseguia achar. E eles normalmente estavam organizados por ordem de lançamento. Então quando você começava a olhar, era sempre o filme que lançou por último, e aí depois você ia indo pros filmes mais antigos. Então quanto mais baixo você olhava na prateleira, mais antigo era o filme. Cara, é igualzinho. Assim, a gente mudou a mídia de interação, agora é online, mudou a forma de interagir, mas isso passou para todos os e-commerces. Não é só assim que é o Netflix. É assim, todo o e-commerce é assim. Sim, você põe os lançamentos, você põe... É bem parecido, é muito parecido. Demais. Livraria também costuma funcionar assim, né? E é uma coisa que é interessante, que é mais forte do digital, né? Você comentou lá, não, fica organizado por ordem de lançamento. No digital, a pessoa escolhe. Não, eu quero ver do mais barato pro mais caro. Quero ver do mais caro pro mais barato. Eu quero ver do que tem mais avaliação pro que tem menos avaliação. A pessoa consegue, você vê, o digital, ele traz muito essa questão de dar pra pessoa o poder de como ela quer hierarquizar e como ela quer filtrar. São as duas coisas, né? A forma de ordenar e a forma de filtrar. São coisas separadas. A forma de filtrar, ela vai falar, tipo, eu quero só na cor verde. Ele vai tirar todos os outros fora, vai mostrar apenas o que tem na cor verde. Então eu quero o gênero terror, vai mostrar só o que tem de gênero terror e vai tirar o resto. E aí a pessoa consegue também ordenar. Tá, dentro de terror, eu quero por ordem de lançamento. Ou do mais caro pro mais barato. Do mais barato pro mais caro. Então é mais poder pra ela. Você acha que a gente não consegue começar a imaginar e começar a tentar pôr pra funcionar uma busca literalmente por áudio no e-commerce? Cair num site, suplemento, você tava falando. Clico aqui, olha, eu quero que você me encontre um suplemento X pra tal situação, pra tal forma. E ele vai lá e cai na página com todos os suplementos, com aquela sugestão do que eu quis buscar. Já deve existir algo assim, provavelmente. E é uma solução interessante. Eu acho que o único problema aí seria a adoção. Porque já existe isso em bastante blog até. Mas isso... Ou a questão é que você teria que priorizar essa interação. Tipo, o cara entrou no seu e-commerce, tinha que ter um microfonezinho aqui. Sim. Diga o que você busca na loja. E aí ele começar a conversar. É uma forma assim, a gente vai mudar. A gente tá começando a fazer isso, porque alguns dispositivos já estão vindo com essa ideia. E eu gosto muito de inovação. E eu já tô vendo que eles já estão dizendo que talvez eles comecem a tirar o teclado dos smartphones
smartphones. Então, claro que isso... XT, isso aconteceu em 2008 ali, ó, quando a Apple mandou. Os teclados digitais, não os teclados físicos. O lançamento do Steve Jobs é exatamente isso, é a imagem de todos os celulares que estão com teclados QWERTY. Ele falou, pra que temos esses teclados físicos se a gente às vezes nem usa eles? E aí ele tira e joga o teclado virtual. Agora tá... Próximo passo é tirar os teclados virtuais. Para que a gente vai usar teclado virtual se agora ele consegue nos ouvir e entender, transcrever o que a gente fala? Então não vai ter mais o teclado, vai ter só um botãozinho de áudio. Você vai mandar o áudio e ele vai conseguir falar. Isso eu acho que vai ser um pouco difícil, porque é uma coisa que eu uso bastante o áudio pra falar com o próprio GPT mesmo, mais prático. Só que qual que é o problema? Muitas vezes ele não entende exatamente o que eu quero dizer, né? Então eu coloco lá, eu falo alguma coisa, ele vai interpretar uma coisa e vai ver, ele escreveu completamente errado. Aí eu tenho que corrigir. E aí pra isso eu entro no teclado ali e falo, não, essa palavra, isso aqui, tal. Por voz eu não sei como que eu corrigiria, a não ser ficar falando até, né? Ou soletrar pra ele, né? Alguma coisa assim. Vai depender da tecnologia, tá interpretando muito bem feito, mas tanto por voz quanto por vídeo, eu acredito que seja o próximo nível. Pra mim é terrível, eu odeio o smartphone. Então, mas o fato, a minha interpretação pessoal não infere na evolução da tecnologia. Sim. E eu acredito que vai caminhar para isso. Então, os sites vão ter que começar, quem começar a olhar isso, mas isso até por conta do óculos, né? Porque a gente vai ter o pessoal usando bastante os óculos, e óculos não vai ter teclado ali, como é que vai ser isso? Não tem, mas ele tem microfone. Exato. E então é claro, você tem um e-commerce agora, você vai se preocupar com isso. Não é para você se preocupar com isso. Faça a sua estruturação de informação, tudo que já vai te ajudar. Mas começa a pensar também um pouquinho mais para frente, porque quando isso chegar, se os seus dados já estiverem estruturados, isso vai te ajudar, né? Porque isso vai chegar de alguma forma e vai ajudar muito. Então, vendo com esse olhar de tecnologia e de inovação, parece ser muito interessante essa coisa de só um comando de voz ajudar a pessoa a tomar uma decisão. E hoje você pode fazer isso mais ou menos de forma mais prática, né? Põe um canal de atendimento e ela conversa com o atendente. Ela não precisa ligar exatamente, pode ser por mensagem de áudio, coisas do tipo. Você já pode começar a experimentar isso. Porque se fizer sentido, vale a pena você pegar os seus clientes mais VIPs e dar essa nova experiência. Que tal você só entrar aqui e você falar, olha, monta um carrinho de compra pra mim com produto X, com uma unidade do produto tal, 2 unidades, ou refaz a minha última compra, por favor. Ele vai lá, joga no checkout, aí ele põe na tela, você confirma o pagamento? Sim. É exatamente isso, né? Porque o caminho é sempre deixar o mais invisível para a pessoa possível, né? O processo de compra, né? Tem que ser o mais fácil possível. O pessoal já costuma usar bastante isso com um efeito que chama cashless, né? Que a pessoa nem sente que ela tá gastando dinheiro ali, porque ela tá simplesmente falando, quero levar isso aqui, quero não sei o quê. Então, tipo, fica tão automático que a pessoa nem vê o dinheiro ir embora, né? Então, esse provavelmente é o caminho. E aí, voltando ao que a gente tava falando de locadora e livraria, essa categorização serve até para cross-sell, né? Porque a pessoa já é interessada em, por exemplo, filmes de terror. Ela chegando na área lá de filmes de terror, ela às vezes encontra o que ela veio buscar, só que ela vê vários outros. Ela fala, vou levar esses outros também, porque, né, tudo de terror, tal, lançamento, enfim. Ela vai lá e acaba levando mais do que um. Livro, a mesma coisa. Eu sou interessado em livros sobre psicologia, sei lá, autoajuda. A pessoa vai na seção de autoajuda, vai ter vários lá, ela vai levar mais do que um, provavelmente. Então, essas coisas são interessantes. E aí a gente entra num ponto que a gente já estava comentando até, que é então, beleza, quais são os sinais de confiança que o e-commerce vai, digamos, trazer para esses assistentes virtuais para eles falarem, não, esse e-commerce aqui eu posso recomendar. Porque lembrando que eles estão fazendo uma recomendação. Se eles recomendarem uma fraude, recomendarem alguma coisa, vai prejudicar a confiança que as pessoas vão ter neles. Então, eles têm que olhar bastante isso. E aí, aqui ele fala que ainda é especulativo, mas é consistente com integração de marketplace, né? Então, o ChatGPT diz que ele puxa os dados de marketplaces que usam avaliações, vendas, algum índice de relevância, devoluções, reclamações, que seria basicamente a nota do seller, por exemplo, em marketplaces. Ele traz isso e traz para a conta, né? E aí, claro, ele deve ter um peso para cada uma das informações na hora de mostrar. E aí, ele cita aqui até Então, digamos que ele tem um ranking dele. Ele tem um ranking dele, mas eu tenho uma provocação para te fazer. Isso quer dizer que ele vai ficar muito mais preso a marketplace por uma questão de responsabilidade, porque se ele tá recomendando marketplace, o marketplace tá vendendo um produto que é falsificado, a responsabilidade é do marketplace. Sim. Agora, se ele recomenda um site, como o Google Shopping faz, e o produto é falsificado, a responsabilidade é dele, porque ele recomendou. Então, estão passando bastante por isso, tá? Inclusive, a gente tá falando de categoria de suplementos, 2 sites que usam a Ultra Pharma como nome,
mas é ultrafarma.com. Eu falei, Ultrafarma não existe site.com e só vende suplemento de todas as marcas. Aí, pra você pegar que é fraude, tudo paga no Pix. É bem simples. E o preço tá metade do que o preço é recomendado. Só que o que eles fizeram? Eles pegaram e fizeram anúncio no Google Shopping. Então, o Google Shopping, e aí pior ainda, porque ele não tá só recomendando no orgânico, ele tá recomendando no patrocinado. Então, o Google Shopping tá recomendando esses produtos no site, e olha o imbróglio, os caras roubaram todas as imagens de Marketplace, que é mais fácil de fazer crawler, pegaram todas as imagens do Marketplace, então as imagens são iguais do Marketplace, mas estão jogando para um site que tá recomendando. Nesse caso, a responsabilidade de tirar isso do ar é da Google, e eles, em teoria, eles poderiam ser acionados porque eles estão recomendando um produto falsificado. Você acha que eles vão recomendar muito mais Marketplace para onerar essa responsabilidade de eu estar recomendando um produto que possa ser falsificado ou que possa ser uma fraude? Ou os e-commerces vão ter espaço nisso de acordo também com uma reputação de site, mais ou menos como funciona no SEO, né? Que você tem lá um score do seu site e aí a Google só te recomenda se o seu site tem um score bem robusto por questões de backlink, ranqueamento e coisas do tipo, e aí indifere da parte paga, é muito mais a parte orgânica. Pra mim, ele vai ter uma preferência assim, por Marketplace. Pela minha experiência mesmo de pesquisa, sempre aparece um Marketplace. Sempre aparece, sei lá, Mercado Livre, Amazon, AliExpress, ele costuma mostrar bastante também. Não sei se é porque são os itens que eu procuro, mas ele costuma mostrar também bastante o AliExpress. Mas aparece também e-commerce, né? É um pouco mais raro, então digamos assim que 80% do resultado é Marketplace, mas ainda tem como o e-commerce aparecer ali. Eu só não sei exatamente como que ele disse se o e-commerce é verdadeiro ou não. Até porque ele já me recomendou, por exemplo, dropshipping. Né, eu já entrei ali num site que era .com, tudo em português. Eu falei, isso aqui é dropshipping. Dava até pra ver lá, que tipo, é disponível em 20 dias úteis, sabe? Então, dropshipping, com certeza. Então, não sei se ele ainda não se tocou nessa situação, mas por enquanto ele me recomenda assim e-commerce e até e-commerces que não são assim tão críveis ou conhecidos. Então, isso ainda está em aberto. Mas o que ele diz aqui também, né, numa pesquisa, é que no Amazon Best Seller Report de 2023, produtos com nota acima de 4.4 recebem 2 vezes mais exposição no sistema de recomendação da Amazon. Então, dentro da plataforma, os produtos bem avaliados já têm um viés de aparecerem mais, por motivos óbvios. Então, ele basicamente vai ser influenciado, vai ser um sistema bem complexo, né? Ele vai ser influenciado tanto pela nota que ele vai encontrar de, sei lá, reclame aqui, da opinião que as pessoas têm sobre aquele site ou sobre aquela marca na internet, mas também sobre a opinião que a própria plataforma que a pessoa está, que a marca está, tem sobre ela ou sobre o produto. Tá, então vai se tornar cada vez mais importante coletar essa informação, porque às vezes eu posso ter um produto que é genial, mas se eu não peço uma avaliação, meu produto não vai ser recomendado. Sim. Então eu preciso garantir que eu colete essas avaliações. Claro que no Marketplace, o Marketplace já tem esse interesse e ele faz essa coleta. Mas no meu e-commerce você tem que ser proativo nisso, porque eu já vi vários e-commerces que não tem depoimento. E a gente sabe que o depoimento não vem sozinho. O depoimento tem que ser estimulado. Sim. Você tem que pedir a avaliação. Então vai ser cada vez mais importante as avaliações do seu site e que elas sejam do seu site, que você tenha essas avaliações. A gente hoje importa bastante a avaliação de Marketplace, que o Marketplace coleta bastante isso, mas é importante que então cada e-commerce colete essas avaliações e também popule as informações em Google, nos marketplaces e coisas assim, né? Sim. E se você, por exemplo, eu tô começando o meu e-commerce agora, eu não tenho avaliação, mas se você já vende no Marketplace, você pode usar as avaliações que você tem no Marketplace, porque você não vai estar fazendo nada de errado, são avaliações reais, né? Você simplesmente vai estar colocando aquilo no seu site ali, no produto ao qual aquela avaliação se refere. Então, isso eu acho que é bem importante. Você só tem que tomar cuidado, claro, você não vai mentir em avaliação, né? Criar uma avaliação falsa. E as avaliações também, se você tiver que dar destaque para algumas avaliações, priorize as avaliações que parecem reais. O que eu quero dizer com parecem reais? Tem avaliações que você lê, elas podem até ser reais, mas não parecem reais. Que é aquela avaliação lá, você entra, tem nota 5 de 5, todo mundo falando bom, muito bom, recomendo, sabe? Tipo, é uma avaliação fraca. A pessoa vai olhar e falar, putz, isso aqui não tá com cara de real. Agora tem aquela avaliação lá, vamos supor, ômega 3, putz, realmente não tem gosto de peixe, sabe? É uma avaliação que a pessoa vai ler e fala, não, isso aqui é uma avaliação real. Ou então, eu e meu marido compramos e estamos gostando muito, ajudou, não sei o que, tal. Aquelas avaliações que trazem história, que trazem contexto e que trazem coisas específicas, são as avaliações que de fato a pessoa vai ler e vai falar, não, isso aqui é uma avaliação real e essas tendem a ser muito mais forte do que uma avaliação muito genérica. Eu diria até mais, tenha reclamações. Também. Vale muito, né? Eu, para filtrar curso na Udemy, para filtrar plugin do WordPress, para filtrar produto na própria Google, né? No Maps ali, a única coisa que
eu olho, o produto tem avaliação 4.5. Eu clico nas únicas reclamações que ele tem. Porque o fato dele ter reclamação é que ele parece humano. Ele falha, ele tem algum erro. Aí eu vejo a intensidade daquela reclamação. Meu produto atrasou. Beleza. Falando que atrasou de 50 que estão elogiando, em 50 é crível. Vai atrasar. Sempre vai atrasar pra alguém. Agora, se o cara na reclamação fala alguma coisa muito estrondosa, esse produto tem metais pesados e não tá dizendo no rótulo nem na embalagem. Eu falo, opa, peraí, deixa eu prestar atenção se tem realmente isso. Deixa eu ver se é isso. Então, tenha reclamações. Reclamações deixam críveis os seus elogios. Sim. Então, as reclamações ajudam, nesse sentido, elas ajudam mais. Porque eu sei que muita gente pega, como é que eu excluo as reclamações? Eu só quero deixar as coisas positivas. Às vezes não, as reclamações vão ajudar pra pessoa tomar uma decisão, né? Principalmente Temu, essas coisas, né? Parecia maior na foto. É uma excelente reclamação, porque a pessoa já vai comprar sem a expectativa de parecer maior. Beleza, isso aqui é menorzinho. Deixa eu olhar melhor a foto, deixa eu ver se tem algum parâmetro, alguma escala pra mim ver qual que é o tamanho do produto. Não uma reclamação que vai deixar da pessoa comprar, mas vai deixar ela mais plausível de não querer devolver ou reclamar. Sim. Então, uma reclamação que ajuda. Então, deixa as reclamações. Tenha reclamações, porque a quantidade das reclamações normalmente vai ser menor do que as avaliações positivas, mas elas ajudam a mostrar que aquilo é real. Sim, tem até um meme que aparece de vez em quando aí no LinkedIn, que é aquilo lá, né? O produto nota 5 com 10 avaliações e o produto nota 4.7 com 2.000 avaliações. Obviamente, o nota 4.7 com 2.000 avaliações é o que gera mais confiança. Sim. Porque muito mais gente avaliou e mesmo com 2.000 pessoas avaliando, continua com uma nota alta. Enquanto nota 5, se vier alguém amanhã e der uma nota 1 ali, essa nota já cai bastante, né? Então é bem relevante essa parte, né? A escala também. Então vamos entrar aqui, uma coisa que ele coloca sobre avaliações de sinais de confiança, né? Que a gente já comentou. Tem a parte de preço competitivo e estoque, né? Obviamente, se ele encontrar 3 produtos iguais, só que tem um que tá mais barato, ele vai recomendar o mais barato, né? Isso é meio óbvio para ele. Ele quer recomendar o melhor produto, mas também com uma melhor condição para a pessoa. Então ele não vai recomendar 2 produtos iguais, a não ser que a pessoa esteja falando, de onde eu compro tal produto. Aí ele pode recomendar vários locais que vendem o mesmo produto. Mas se ele vai recomendar produtos diferentes, é provável que ele vai escolher o local que não só tem todos esses sinais de confiança, mas também tem o melhor preço para a pessoa. Isso daí não vai virar uma guerrinha de preço, não? Da pessoa poder aparecer eu começo o meu dia hoje, abaixo o meu preço para poder aparecer bastante nas buscas. Eu sei que, por exemplo, tem mais busca no shopping do GPT das 9 às 18. Então eu começo o meu dia, eu abaixo o meu preço, vendo o dia inteiro, acabou o dia, eu volto meu preço pro preço cheio. A gente tinha isso muito, eu não sei o quanto você tá habituado com isso. Antigamente se tinha muito problema de mídia, que a gente fazia preços variáveis. Então a gente comunicava o preço de acordo com o interesse da pessoa. Hoje isso acontece e tá um pouquinho mais velado e ninguém mais fala sobre esse assunto. Basicamente é mais fácil pegar o exemplo na parte de aviação, né? Todo um avião, ela tem os assentos definidos, os valores. Então toda aeronave começa com os assentos mais baratos, por isso que a gente fala sempre que vai comprar passagem aérea, compre com antecedência. Porque já tem esses assentos mais baratos. E conforme vai ficando próximo do dia do voo, só sobram os assentos mais caros. Só que a gente fazia isso para qualquer produto. Então, Kevin hoje quer comprar um tênis. Ele procurou na internet, esse tênis que ele está interessado, o tênis X dessas especificações, hoje está R$ 49,90. Ele não comprou hoje, amanhã esse tênis está R$ 59,90. Daqui a 3 dias esse tênis está R$ 79,90. E depois eu não abaixo esse preço e continuo mostrando R$ 79,90. O que acontece? Pela psicologia, você está vendo que o preço está aumentando, você tem a urgência de querer comprar antes que ele aumente de novo. E aí você vai lá e compra. Voltando agora para o mundo atual. Essa variação de preço, então eu vou entrar, o Kevin vai entrar nesse shopping, vai começar a buscar produtos, eu vou saber o comportamento do Kevin por N coisas. Eu sei qual que é o dispositivo que ele está acessando, se ele está usando um tablet, se ele está usando um iPhone, se ele está usando um Android. Eu sei qual que é a faixa de renda dele. Então eu vou começar a expor para ele os valores que eu sei que a faixa de renda dele permite. E aí o que as pessoas vão tentar fazer com os produtos? Tentar baixar os preços dinamicamente para que peguem públicos diferentes em momentos diferentes. Isso vai virar uma loucura. Guerra de preços já existe hoje, né? Mas essa parte de preço de acordo com
com a pessoa, eu acredito que não, porque hoje em dia tá muito mais fácil também identificar isso, né? Existem esses históricos de preço, quando você vai pesquisar no Google, que é uma coisa que muita gente faz, ele vai mostrar ali vários produtos diferentes, e aí você vai ver, pô, por que esse aqui tá mais caro ou mais barato, mesmo se eles usem essas coisas. Então, hoje eu acho que isso não faz sentido. Isso faria sentido se fosse uma solução monopólio. Tipo, só eu vendo isso, a pessoa não tem como comparar com outra pessoa que tá vendendo a mesma coisa que eu. Aí, beleza, aí a pessoa pode chegar lá e fazer isso que não tem muito como a pessoa descobrir. Só que considerando que tenha como a pessoa descobrir, e é muito fácil, eu acho que seria muito arriscado. E mesmo na guerra de preços, que é isso que você comentou de, então eu vou mudar meu preço de tal hora em tal hora, porque é onde tem mais buscas nesses assistentes, não acho que é aí o caminho que os e-commerce têm que seguir, porque é aquele hackzinho, mesmo que funcione, tá? É aquele hackzinho que vai funcionar por um tempo, eventualmente vai parar de funcionar, e é aquilo, né? Pensa assim, tudo que você vai fazer no seu e-commerce, pense como seria aquilo, se aquilo ainda daria para fazer daqui 5 anos ou se aquilo é escalável. Porque se algo que você vai fazer é algo que vai parar de funcionar amanhã, ou que não é escalável, ou que na hora de for vender a empresa, a pessoa vai olhar e vai falar, putz, isso daí eu não quero, vai abaixar o preço, não faz sentido fazer. Entendi. Porque você não tá gerando valor para sua empresa mesmo. Ela não tá virando uma empresa sólida, consistente, com faturamento previsível. Ela tá virando cada vez mais imprevisível, quanto mais hackzinho você fica se baseando. Isso não só para e-commerce, né, mas para rede social também. Rede social você vai entrar e todo dia vai estar alguém falando de algum hackzinho novo. Faça isso, faça aquilo. Só que tenta se prender às coisas mais fundamentais que não mudam no dia a dia, né? Porque aí sim você vai ter algo que não vai parar de funcionar amanhã e você não vai ter que ficar correndo todo dia atrás de um hackzinho novo porque o anterior parou de funcionar e tudo mais. E é aquilo, né? Aqui, são coisas básicas geralmente que ele coloca aqui, né? Então, é atender bem o cliente, é ter um produto bom para ter boas avaliações, atender bem o cliente para ter poucas devoluções, poucas reclamações, ter disponibilidade, então garantir que não vai faltar o estoque, garantir que tem uma boa condição de preço, não precisa ser a melhor, mas tem que ser uma boa condição de preço, a melhor que você puder oferecer, e a entrega eficiente, porque a entrega rápida e com condição de frete grátis também é uma coisa que provavelmente vai se basear bastante nesses assistentes. Uma coisa que é interessante que ele coloca também é que ele até dá como se fosse uma hierarquizada no que impacta mais e o que impacta menos. Então ele coloca que títulos ultra claros têm 80% do impacto. Então, basicamente, se você tiver bons títulos pro seu produto, já é 80% ali do trabalho feito, né? Porque é o que ele mais vai se basear. Então ele coloca aqui que uma fórmula simples seria a categoria do produto, tipo, vamos trazer aqui o ômega 3, atributo principal. Vamos supor que seja ômega 3 EPA. Então ômega 3 EPA, tamanho e quantidade. Aí pode ser quantidade de EPA ou pode ser quantidade de cápsulas. Você coloca lá, sei lá, 1000 miligramas, 60 cápsulas, enfim. E a especificidade. O que seria essa especificidade? Para gestantes, infantil, líquido, entendeu? Então você vê que essa fórmula simples dá para você aplicar em qualquer produto, provavelmente, e você consegue deixar o seu produto bem específico de o que ele é, para que ele serve, quais são as características deles, para quem ele é, né? Quais selos ele tem, né? Você pode colocar ali também. E isso já vai ser 80% do que esses assistentes vão olhar para decidir se vão recomendar você ou não. Depois entra a parte de dados estruturados, que é o que é, para quem é, benefícios, ingredientes, como usar, tamanhos e medidas, cuidados e contraindicações. Então é aquilo que a gente já comentou no começo do episódio, é a descrição básica, que todo produto tem que ter. Se você não tem isso, é ruim não só pro assistente aqui, né, o assistente virtual, mas também para as pessoas, né? Porque, não tem contraindicação, não tem ingredientes. Se você não tem isso na página, provavelmente você já recebe dúvida no WhatsApp, no atendimento sobre isso. Mas, cadê a tabela de ingredientes, a tabela nutricional? Mas tem contraindicação? Porque pode parecer que são coisas que não importam muito, mas se eu fosse alérgico a alguma coisa, tudo que eu fosse comprar, eu ia querer ver a tabela de ingredientes, eu ia querer ver a parte de contraindicação. Como eu não sou, pra mim, tanto faz isso, mas pra quem eu acredito que seja algo bem relevante. A parte de atributos completos também, né? Então, o tipo de suplemento, a forma, né? Se é cápsula, se é pó, isso falando de suplementos, né? Dosagem, tudo isso. Então, dependendo do produto que você vende, tem vários subatributos ali que a pessoa pode
querer saber também. Então você tem que entender bastante do seu produto, é uma coisa que a gente já fala bastante aqui também, mas entender do seu produto é bem importante para venda. Melhorar as avaliações também, então, né, você mostra ali as avaliações, todas as avaliações que você puder sobre o seu produto. Aqui fala um pouco de estoque. Marketplace integrado também. Então, aqui é uma coisa interessante, né? Aqui aumenta a importância de você não só ter um e-commerce, mas também estar no marketplace, não só estar nos marketplaces, mas também estar no e-commerce. Porque pode ser que ele não recomende o seu produto que está lá no marketplace, mas recomende do e-commerce ou vice-versa. Então, é uma coisa que é importante você estar nos dois. Agora, uma coisa que é interessante que ele fala aqui, que o ChatGPT não lê a loja diretamente. Então, não é que o ChatGPT vai fazer a busca em vários sites e ter o resultado. Ele vai meio que ele vai pegar um atalho, né? Então, ele vai pegar o que a gente estava comentando aqui. Em vez dele saber se o seller é bom ou não na Amazon, ele vai ver o que a Amazon acha desse seller. Tá. Então, ele vai saber o que a própria parte, a própria Amazon passa para ele via API sobre aquele seller. Então, ele fala aqui que a busca do Google também não importa muito, né? Porque ele não vai fazer a busca no Google, ele vai olhar mais para, talvez ali o Merchant Center, né? Que já é meio que o Google já fez o filtro e tá deixando em primeiro lugar as opções mais relevantes. Então, ele meio que pega um atalho aqui, ele não faz o trabalho duro dessa parte. Então, mais ainda reforça aquela coisa que a gente falou, deixa o seu SEO bem feito, que vai funcionar. Então, você não precisa se preparar pro shopper do ChatGPT, você precisa preparar o seu site porque você sempre tem que preparar uma qualificação normal de SEO. Se isso também tá bem feito, então lá consequentemente, ele também vai aparecer. Sim, isso dentro de Marketplace também, né? Envolve sua descrição lá, o seu título lá, também tem tudo isso. Então, basicamente, ele coloca aqui, quem dominar os atributos vai vender. Então, às vezes, os e-commerces vendem o mesmo produto, só que um e-commerce consegue trazer muito mais informação sobre aquele produto. E mais informação, eu não quero dizer mais texto, né? Não é, então beleza, eu vou encher a minha página de texto. Não é isso. É trazer mais informações completas. Então, por exemplo, se você ler sua página inteira, sua página pode ser, sei lá, um livro, mas você não tem as informações de o que é, para que serve, para que é indicado, benefício, tal. São informações inúteis. Você tem que ter as informações essenciais ali, que são essas. E você pode até ter mais, por exemplo, via FAQ, essas coisas, mas o essencial você tem que ter, que é essa parte. E é sempre o básico, né? Às vezes a gente que tá trabalhando muito com o produto, a gente acha, mas pra que eu vou falar pra que serve um celular? Fala pra que serve um celular. Não importa, você sempre tem que reforçar aquela funcionalidade. Olha, ele serve pra fazer isso. É a descrição do produto. Você não tá querendo saber quem vai ler isso. Não. Você tem que fazer tudo o que aquele produto faz. Faz esse básico, vai funcionar. Eu não vou fazer um e-commerce, eu quero ser disruptivo, eu não vou falar pra que serve nenhum produto. Tá fazendo e-commerce, né? Você tá fazendo uma obra de arte digital. Exatamente. Então... É aquele negócio que vai virar um case, tipo, nossa, eu comprei dessa marca que não sabe o que vende, tal. É um experimento digital. Tudo bem, é um experimento digital, mas a gente tá falando de e-commerce. Tá falando de uma loja que tem que ter tudo previsibilidade, todas essas coisas. Então faça o básico. O básico é uma boa descrição, é deixar bem claro para que serve aquele produto, para quem é e como funciona. Faça isso que vai funcionar e bem estruturado, né? Exatamente. E uma coisa que é bem interessante que você comentou, né, de fazer o básico nesse sentido, de ter a descrição do produto, é que é exatamente isso. Pensa, no assistente, é o que a gente tá comentando desde o começo do episódio. A pessoa vai fazer uma busca muito específica, porque ela pode, né? Se a pessoa vai pesquisar no Google, ela não vai colocar qual é o melhor celular para tirar fotos, para quem tem parede preta, para não sei o que. Ela não vai falar tudo isso. Agora, se ela tivesse de frente para um vendedor, ela ia explicar exatamente o contexto dela. Por isso que a OpenAI chama de comércio contextual, né? Porque a pessoa é como se ela estivesse frente a frente com um vendedor especialista. Sim. Então, ela vai explicar exatamente qual é o contexto dela pro especialista ali, que no caso é o assistente virtual, entregar as melhores recomendações com base no que ele encontrar por aí, né? Então, você comentou, né? Fale para que serve o celular. Vamos supor que seja um celular que ele é focado em fotografia. Porque o celular pode ser focado em várias coisas. Vamos supor que seja um celular focado em fotografia. Celular para fotografia, tantos megapixels, grava em, sei lá, 8K, 120 FPS, slow motion, não sei o que. Bota tudo isso. Você vê que você não falou de todas as outras especificações, quanto de RAM que tem, quanto de armazenamento, você não falou dessa parte. Mas você falou sobre todas as características, principalmente de um atributo do celular, que é a câmera. Que pode ser o foco daquele produto. O foco que a pessoa queira comprar naquele produto. Então vê que você nichou, você filtrou. Você escolheu que, eu não vou falar dos outros, ou pelo menos eu não vou dar foco para outras informações, para dar foco nessa. Se aparecer alguém
procurando informação, querendo um celular para fotografia, a chance de você aparecer para essa busca é muito maior do que se você simplesmente tivesse falado sobre tudo que tem para falar do celular, sem dar foco a algum desses itens. A gente falou isso também em termos de computador, lembra que a gente falou que para de dar todas as características técnicas do computador e começa a dar as funcionalidades, os softwares que aquilo funciona. E aí o mercado agora já está bem estabelecido nisso. Então você vai comprar um computador, ele é computador profissional, computador para casa, computador para trabalho. E se é dentro da linha profissional, você é gamer, você é arquiteto, você é designer. Se você é designer, você faz o que? Você edita vídeo, você edita foto, você edita... Até agora não falou do memória RAM, do processador, da placa... precisa. Não falou, entendeu? É porque, para a maioria das pessoas, mesmo que você fale essas informações, não vão significar nada para ela. Porque ela não vai falar, tipo, o que é isso? É mais importante, funciona tal coisa? Porque é o que a gente recebe, voltando para suplementos. Eu quero um suplemento, eu tenho, não sei, é assustador isso. Pode ser uma boa fonte de dados para vocês também, para popular suas páginas de produto. Mas eu tenho doença XYZ, não tô conseguindo dormir, não sei o que lá. Qual produto você recomenda? Ela quer uma consulta ali, né? Ela quer uma consulta. Mas é interessante para você ver como que a pessoa pensa, como é que seu público pensa. Você tem que escutar como ele pensa. Não, e é uma coisa humana, né? Você vê que, inclusive, teve alguma pesquisa ou relatório esse ano que elencou os principais acontecimentos, alguma coisa assim, né? Os principais temas, não sei. E um dos temas foi pessoas usando o ChatGPT como psicólogo, como terapeuta. Então você vê, né? As pessoas estão usando esses assistentes como várias coisas, como terapeuta, como personal shopper, que é o que a gente tá comentando aqui hoje. Tem gente que usa como médico, entendeu? Então... tem que levar tudo isso em consideração. E é claro que você tem que também se blindar contra as regras, né? Porque muito provavelmente, e dentro de suplemento, a gente sabe disso muito bem, tem várias regras, né? Tem várias legislações e você tem que tomar muito cuidado com o que você coloca na página, porque isso pode acarretar em você não aparecer no Google, não aparecer no Meta, ou então você ter problemas até com a Anvisa, né? De ter seu produto ali bloqueado. Você não pode afirmar uma coisa que não acontece. Tem regras para cada categoria, para cada tipo de suplemento, no caso que a gente está falando. Você não pode afirmar que aquilo faz alguma coisa, que aquilo soluciona um problema. Não pode nem citar algumas doenças, né? Então, pega lá a cartilha da Anvisa, é completinha, pega o robô, pega a cartilha da Anvisa e manda, com base nessa cartilha, me ajuda a revisar essa página e ver se alguma coisa que não tá na cartilha, eu tô afirmando. E aí faz esse match de dados. Então, usa ao seu favor. E eu acho que vai, ao contrário do que... Eu tenho uma visão bem otimista em relação aos robôs, fora do hype deles, tá? Eu acho que vai humanizar cada vez mais, porque a gente desumanizou muito o trabalho e tentou deixar ele muito robotizado. Agora que já tem o robô para fazer esse trabalho, a única coisa que sobra é a parte humanizada desse trabalho. Então, cada vez mais a escuta dos clientes, entender do seu público, toda essa parte humana do trabalho vai ter que voltar a ser feita. Então, quem conseguir fazer isso vai conseguir deixar o robô bem configurado, vai deixar a sua página de produtos bem feita, porque ele está escutando o que o seu cliente está dizendo e conseguindo atingir. Vai ser muito menos as pessoas copiarem uma página de produto uma da outra e cada um entender o seu público, o seu nicho no seu lugar. Eu posso vender celular e o Kevin também pode vender celular, mas o Kevin vende mais celular para Minas e para o Paraná. O público que está em Minas e Paraná e naquelas outras cidadezinhas que estão ali dentro falam de um jeito, tem um comportamento X. Agora eu vendo mais para São Paulo. Então o público que eu falo em São Paulo, eu falo com outra intenção. É São Paulo, Faria Lima. São Paulo, Faria Lima, é um cara executivo, é outra coisa. Não, é São Paulo, Zona Leste. Então, é um cara que é mais estudante, que trabalha todo dia, pega transporte público. Como é que funciona isso? É periferia. Você muda a sua linguagem. Quanto mais você se comunicar com essas pessoas, mais você tiver influencers que têm comunicação com as pessoas, mais humano você for, melhor vai ser a sua parte no robô. Sim. E você ganha afinidade com o público, né? Porque quando você tenta vender para todos, você acaba não ganhando afinidade com nenhum e isso acarreta que você não vai vender, você vai vender muito menos do que você imagina. Porque o maior medo é a pessoa falar, a pessoa não quer filtrar, né? Não quer enxugar o público dela, porque ela acha que isso vai prejudicar as vendas dela, quando na verdade é o contrário. Então você comentou aí que as pessoas podem vender a mesma coisa, né? Duas marcas podem vender a mesma coisa, sem necessariamente concorrer uma com a outra. Isso acontece em tudo. Vamos pegar, por exemplo, o mouse e o teclado. Você tem o mouse e teclado para escritório e você tem mouse e teclado gamer. Um não compete com o outro, sabe? Você não vai ver a marca de mouse e teclado gamer anunciando pro povo de escritório, né? E você não vai ver o pessoal que vende aqueles teclados lá, como que é o nome? Aquele teclado que mexe de investimento lá da Bloomberg. Os teclados da Bloomberg, você não vai ver. Bom, você que é gamer, compre aqui o teclado Bloomberg. Tipo, não faz sentido nenhum, né? Então, isso é mais um reforço para você segmentar, filtrar e tentar entender
do seu público. O que que seu público, se você já tem um público, né? O que que seu público tem em comum entre eles, né? Qual que é a coisa que liga todos eles, porque aí você talvez possa explorar isso, né? E como se fosse fazer um lookalike, né? Lookalike é você pegar as pessoas que já compram de você e falar assim, beleza, eu quero encontrar mais pessoas como essas. Então tenta você fazer esse exercício de lookalike. O que que todas essas pessoas que compram de mim têm em comum? Ou o que que mais liga, né, em comum, e aí você foca naquele subnicho. Você pode descobrir uma coisa que pode mudar o jogo pra você, e aí você fala, não, então eu vou focar agora só em pessoas que têm essa determinada característica, você deixa a sua comunicação muito mais fácil de fazer, porque você agora tem uma direção bem clara, e também fica muito mais impactante, porque você tá falando diretamente pro público que mais tem chance de comprar de você, ou seja, o público que mais converte com você. Então, eu acredito que seja isso. Ele até dá um resumo aqui de 30 segundos, vamos ver aqui pra só dar um resumo geral. ChatGPT Shopping é um personal shopping inteligente. Inteligente naquelas, né? Ele basicamente vai fazer a análise ali, é muito mais probabilidade do que uma inteligência em si. Ele recomenda produtos com base em dados estruturados fornecidos pelas plataformas, e aí no seu e-commerce, os marketplaces e tudo mais, o que entregarem de informação para ele vai usar. E para aparecer mais, seu e-commerce precisa títulos extremamente claros, né? E claros no sentido de objetivo, de ter as características do produto, para quem é e tudo mais. Descrições baseadas em dados, e aí dados também sobre o seu produto, sobre para quem que ele é, sobre os benefícios que ele tem, sobre o uso que ele tem, como a pessoa pode usar ele. Atributos e metafields completos, a gente já comentou, avaliações fortes, boa entrega e estoque e integração com a Amazon, Shopify ou apps compatíveis. Ou seja, organização e clareza ganham. Então é basicamente isso, você tem que ter um e-commerce organizado, né? Informações organizadas, categorias organizadas, títulos bem claros que descrevam bem o seu produto e também serem claros, né? A pessoa tem que ler aquilo e tem que ficar claro na mente dela para quem que é aquele produto e para que ele serve. Ficando claro para qualquer um, para quem que é e para quem que serve, fica claro para o assistente, para ele recomendar também para as pessoas que estiverem buscando exatamente aquilo que você vende. Então, não pense em eu quero aparecer o máximo de vezes possível. Não é o caminho para você vender mais com o assistente. Você tem que garantir que você está aparecendo para as pessoas que estão buscando exatamente o seu produto e não aparecer para todas as pessoas que estão buscando sua categoria de produto, né? Então, acho que a gente pode ficar com isso aí. Esse é o resumo aí que a gente... Resumo não, né? Foi até que longo o episódio que a gente falou aí sobre o ChatGPT, né, usado como um assistente de compra, e aí provavelmente isso vai expandir bastante. E seria isso. Nos próximos episódios, provavelmente você vai ver a gente falando mais sobre análise de e-commerce, sobre qualquer coisa que envolva e-commerce, aumento de vendas e lucro. E você também pode encontrar mais conteúdo do tipo nas nossas redes sociais pessoais. Você me encontra no LinkedIn, Instagram e YouTube pesquisando Kevin Quintino, e também consegue encontrar Rodrigo XT. Só me procurar Rodrigo XTH nas mesmas redes sociais, você me encontra lá. Ótimo, então eu desejo para vocês umas boas vendas, né? Que seu e-commerce consiga usar esses assistentes aí, aparecer bastante nesses assistentes. Não esqueça de se inscrever também para você ter mais conteúdo sobre como aumentar o lucro e as vendas do seu e-commerce. A gente está sempre aí ajudando e-commerces a aumentarem seu faturamento, seu lucro de forma consistente, ter previsibilidade, porque pra gente um e-commerce maduro e que vai durar é justamente aquele que consegue ter previsibilidade, olhar para o próximo mês, fazer uma projeção de aumento de vendas e bater aquela projeção de aumento de vendas. Então, muito obrigado, até o próximo episódio. Até a próxima, tchau, tchau.